Convido a igreja a abrir a Bíblia no livro de Esdras, capítulo 2. Leremos os versos 1 e o verso 2. Livro de Esdras, capítulo 2, os versos 1 e 2. Assim nos diz a palavra do Senhor. São estes os filhos da província que subiram do cativeiro, dentre os exilados que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado para lá, e voltaram para Jerusalém, para Judá, cada um para a sua cidade, os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Semarias, Relaías, Mordecai, Bilsã, Mispar, Bigvai, Reum, Baaná. Eis o número dos homens do povo de Israel. Vamos orar ao Senhor. Santo Deus e eterno Pai, Tua palavra foi lida, ó Deus. Pedimos, Senhor, que ela, esta noite, ó Pai, nos ensine mais sobre o que o Senhor requer de nós, mais sobre o que devemos crer sobre o Senhor. Que toda nossa atenção, ó Deus, se volte para Ti. Que os nossos ouvidos estejam atentos para ouvir a Tua voz e por ela, Deus, ser exortado, por ela, Deus, ser edificado e ter, ó Deus, um maior conhecimento sobre o Senhor. É a oração, ó Pai, que fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje, ao final da escola dominical, eu dei a sugestão para a classe de adultos, se fosse possível, nesse dia, fazer a leitura do capítulo 2 de Esdras, que é o que nós iremos tratar esta noite. Se alguém seguiu a sugestão, provavelmente leu o capítulo e pensou: o que o pregador vai falar essa noite sobre essa lista de diversos nomes? Nomes que não tem nenhuma relação em outro lugar na Bíblia, não sabemos se as pessoas fizeram coisas grandiosas ou não, números que para nós não faz o menor sentido, mas está na palavra de Deus. E Deus quis que Esdras registrasse essa lista de nomes logo no capítulo 2 do seu livro. Aqueles que estavam aqui na semana passada devem lembrar que quando iniciamos a exposição do livro de Esdras, eu falei para os irmãos que o livro de Esdras é escrito pós-cativeiro babilônico, quando o povo irá regressar para a terra, e ali eles vão trabalhar na reconstrução do templo. Porém, o principal foco de Esdras não é numa reconstrução de um templo físico, mas na reconstrução espiritual de um povo que perdeu as suas características, de um povo que havia esquecido as suas promessas, de um povo que até mesmo questionava se o Senhor ainda era o Deus deles. E na semana passada nós falamos que o primeiro passo para essa reconstrução espiritual foi uma reconstrução da fé do povo na soberania de Deus. E ali vimos que o Senhor Deus, por trás dos fatos históricos, estava conduzindo aquela história. Então, aquele povo não sai da Babilônia porque um dia um homem chamado Ciro decidiu da sua cabeça fazer com que aquele povo voltasse. Mas Deus tocou naquele homem e fez com que ele escrevesse um decreto para que aquele povo pudesse voltar. E Deus também tocou no coração dos seus filhos, tocou no coração de alguns israelitas para que eles voltassem para a terra. O que nós vamos encontrar no capítulo 2 é uma lista de diversos nomes, de pessoas que voltaram para a terra, mas pessoas que voltaram e se dedicaram ao serviço do Senhor. Essa lista, meus irmãos, irá nos ensinar algumas lições sobre o serviço cristão. E a pergunta é: o que uma lista de nome pode nos ensinar sobre serviço cristão? A primeira lição que nós podemos tirar é que essa lista de nomes nos ensina que nós fazemos parte de uma história.
O versículo 1 e 2, que foi o que nós lemos, as pessoas aqui são descritas, é dita que elas são filhos da província, que subiram do cativeiro dentre os exilados. Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado para lá. Ou seja, essas pessoas que voltaram para Jerusalém não eram pessoas aleatórias, não eram, por exemplo, japoneses que iriam para Israel. Não, eram pessoas judeus. Eles estavam voltando para a terra deles. E ao lembrar esses nomes, eles são caracterizados como pessoas que voltaram para Judá, ou seja, pessoas que eram de lá e estavam retornando para a sua cidade. Tanto que aqui o texto vai dizer que cada um voltou para a sua própria cidade. A lista dá ao leitor a garantia que essa comunidade que estava nascendo não entra em cena do nada, mas na realidade era uma continuação daquilo que Deus já havia começado a ser feito. Essas pessoas que voltam para Judá são filhos, netos de pessoas que lá atrás estavam em Israel, quando Nabucodonosor invadiu, destruiu Jerusalém e o templo. Eles estão vinculados a essas pessoas da aliança. Eles fazem parte da aliança. Eles são uma continuação dessas pessoas que foram para o cativeiro. E a reivindicação dessas famílias, a terra, baseia-se nesse registro familiar que eles tinham. Se você hoje chegar para um judeu, ele consegue dizer para você, dele até Abraão, porque ele preza a sua genealogia, ele preza dizer que ele é filho de Abraão, ele preza dizer que a promessa que Deus fez a Abraão também é para ele. Essa comunidade que volta é uma continuação daquele povo que foi para o cativeiro, é uma continuação do povo da aliança. E isso é enfatizado com o fato que eles voltam para a terra. Eles não vão para um outro lugar, eles vão para a terra da promessa. E é interessante que vemos que aqui essa continuação é uma continuação da promessa que Deus faz a Abraão, porque eles vão voltar para a terra da promessa. E também há uma continuação da promessa que Deus fez a Davi. Se vocês, desses nomes aqui do verso 2, no início do verso 2, tem um nome aqui que, se os irmãos já leram Zacarias e Ageu, devem lembrar, que é o nome Zorobabel. E quem é Zorobabel? Zorobabel era um descendente de Davi. Zorobabel foi o líder de quando o povo voltou para a terra. Zorobabel foi a pessoa que os judeus colocaram a esperança que seria o novo líder davídico, o líder que faria que Israel voltasse a crescer. Então essas pessoas que voltam para a terra, elas são uma continuação da aliança que Deus fez com Abraão e da aliança que Deus fez com Davi. Se nós formos lá em Mateus, nós vamos ver Zorobabel como um dos nomes que está na genealogia de Jesus. Meus irmãos, nós, da mesma forma, nós somos uma continuidade da aliança. Nós somos uma continuidade do que Deus tem feito pelo mundo. Você tem noção, meu irmão, que nós estamos dando continuidade a algo que nós não começamos? Nós estamos dando continuidade de que pessoas antes de nós começaram? Nós somos uma continuação daquilo que Deus tem feito ao decorrer dos séculos. Nós, durante algum tempo, estávamos distantes de Deus. As promessas que vemos ali falando com Abraão, os profetas falando para Israel, nós não tínhamos a menor relação com elas. Mas por meio de Cristo, o muro da separação foi quebrado. Então as promessas que eram destinadas ao povo de Israel, hoje também é destinada para nós. Nós somos uma continuidade desse povo. Como Paulo vai dizer, nós somos o real Israel de Deus, o Israel espiritual de Deus. Nós, meus irmãos, temos as promessas, nós temos a promessa de que através de nós, todas as famílias da terra serão abençoadas. Foi isso que Deus disse para Abraão. E através hoje da igreja, as famílias de toda a terra serão abençoadas. Meus irmãos, nós hoje aqui estamos na igreja presbiteriana de Itapevi, mas antes de nós, outras pessoas vieram e começaram aqui um trabalho. Nós estamos dando continuidade a esse trabalho. Mas muito antes da igreja presbiteriana de Itapevi começar, outras igrejas começaram pelo Brasil.
há quase 200 anos, Simonton chega ao Brasil e começa a igreja presbiteriana aqui no Brasil. Nós somos uma continuidade disso. Nós somos a continuidade de um homem que teve o seu coração tocado e quis vir ao Brasil pregar o Evangelho. Nós estamos dando essa continuidade. O que Simonton começou há quase 200 anos, hoje, nós como igreja continuamos. Ele não conseguiu, Simonton fez muito pouco durante seu período de vida. Ele chegou ao Brasil e pouco tempo depois morreu. Mas a semente que ele começou aqui no Brasil germinou. E depois dele, muitos outros vieram. Observa hoje o tamanho da nossa IPB, mas ela ainda é pequena quando comparado com todo o território nacional, com tudo que nós podemos fazer em nosso país, por locais que o Evangelho pode chegar ainda. Nós estamos dando continuidade a esse trabalho maravilhoso. Meu irmão, minha irmã, qual é a sua visão para essa igreja? Quando você pensa na igreja Pressão de Itapevi, o que te motiva a trabalhar aqui? Você está trabalhando para que o nome de Deus seja conhecido, porque esse é o propósito do nosso trabalho, para que mais pessoas conheçam o Evangelho, para que Deus seja glorificado? Ou você vem aqui trabalhar para que as pessoas elogiem sua gestão, ou elogiem o que você faz aqui? Qual é a sua visão para a igreja? Você tem noção de que o seu trabalho é uma continuidade de que outras pessoas fizeram, e você deve continuar esse trabalho para Deus ser conhecido, para que Ele seja glorificado? Ou você, meu irmão, está preocupado em fazer a sua vontade? Ou você aqui quando vem e se voluntaria para algum trabalho na igreja, quando surge algo que é contra a sua vontade, você já anda para trás, já não quer mais trabalhar, porque a sua vontade não é feita? Nós, meus irmãos, não podemos ceder à tentação de querer mudar tudo, porque algo não está conforme a nossa vontade. O nosso propósito deve ser que Deus seja glorificado, dar continuidade à pregação do Evangelho, para que mais pessoas conheçam o Evangelho, mesmo que isso para nós possa ser difícil, abrir mão da nossa própria vontade, mas é necessário. Alguns dias eu estava ouvindo um pastor, ele comentando que quando ele começou a plantar a igreja que ele pastoreia hoje, quando ele pensou assim, eu vou plantar uma igreja, eu vou começar uma igreja do zero, então na minha igreja não vai ter isso, não vai ter aquilo, vai ter isso. Aí a esposa dele chegou para ele, você tem noção de que a igreja não é sua, mas que a igreja de Cristo? Aquilo foi um banho de água fria, porque o que nós estamos fazendo aqui, meus irmãos, não é para nós sermos engrandecidos, para nós sermos conhecidos. O que nós estamos fazendo aqui, meus irmãos, é continuar um trabalho que tantas pessoas começaram. E o propósito é que Deus seja glorificado. O propósito é que as famílias da terra sejam abençoadas. Meu irmão, minha irmã, você está engajado nessa visão? Você está engajado que o seu trabalho seja para a glória de Deus? Não para que você seja conhecido, ou elogiado, mas que somente o nome do nosso Senhor seja glorificado e exaltado? E, meus irmãos, essa é a primeira lição que nós tiramos dessa lista de nomes sobre o serviço cristão. Que o serviço cristão é uma continuidade de outras pessoas, o trabalho de outras pessoas começaram há muito tempo antes de nós. E a segunda lição que nós tiramos dessa lista de nomes é que o serviço cristão, Deus usa pessoas comuns. Venha para o verso 3 ao verso 6 do capítulo 2. Os filhos de Parós, 2.172, os filhos de Cefatias, 372, os filhos de Ará, 772, os filhos de Paate Moabe, dos filhos de Jesua Joabe, 2.812. Você conhece algum desses nomes? Você lembra de algum herói da fé com esses nomes? Você lembra de algum texto bíblico do Novo Testamento citando, por exemplo, Porás? Do verso 3 ao 35, nós lemos uma série de nomes de pessoas que voltaram à terra. E nessa lista aqui nós vemos que são filhos de fulano ou homens de tal lugar. Nesses versos, essas pessoas são identificadas pelo nome da sua família.
E a ideia é que essas pessoas aqui realmente são pessoas que nós não temos nenhuma informação. Eles não eram sacerdotes, eles não eram levitas, eles não eram filhos de Davi, não tinham uma relação direta com algum grande nome do Velho Testamento. Eram pessoas comuns. Eram pessoas que, se não estivessem registrados aqui na palavra, nós não conheceríamos. Eles iriam lá, iam trabalhar, iam ajudar fazer o templo ser reconstruído, mas depois não íamos saber que essas pessoas estiveram ali e trabalharam. O grande feito dessas pessoas, meus irmãos, foi o retorno para a terra e a dedicação que eles tiveram para reconstruir o templo. Deus usou, meus irmãos, essas pessoas simples para realizar os seus propósitos. Pessoas que nós não sabemos o nome, sabemos o nome, não sabemos de onde eles vieram direito, que fim eles tiveram. Tudo que sabemos que eles voltaram para a terra e ajudaram na reconstrução do templo. E, meus irmãos, é assim que Deus faz. Deus usa pessoas simples, pessoas que talvez que trabalharam muito, mas ninguém sabe o nome, ninguém conhece. O trabalho que ela fez continua, está lá, mas ninguém sabe quem fez. E Deus usa essas pessoas simples, Deus usa para avançar com seus propósitos. Pessoas simples que são instrumentos na mão de Deus. Se os irmãos forem lá em João capítulo 4, o momento que Jesus encontra com a mulher samaritana, e ali tem toda uma conversa com ela, uma mulher que era mal vista pela sua sociedade, tanto que ela vai buscar água no poço em um horário que ninguém vai, porque ela não quer ser vista. E ao teu encontro com o Senhor Jesus, e ali ele expor toda a vida dela para ela mesma, e ela percebe que ele é o Messias. O texto diz que ela abandona o seu cântaro de água e sai pela Samaria falando do Messias. Aquela mulher que não tinha perante aquele povo credibilidade nenhuma, mas ela sai e vai falando que Cristo estava ali, que o Messias tão esperado estava lá. E aquelas pessoas vão até o Messias e creem nele. E eles começam a crer não porque ela falou, mas porque eles chegaram lá e viram que ele realmente era o Messias. Nós podemos, meus irmãos, também falar dos apóstolos, um grupo tão variado, um grupo tão diferente, um grupo simples. Quem usaria um pescador para ser apóstolo, ser um líder da igreja e sair pelo mundo proclamando o Evangelho? Quem usaria essa pessoa? Daquelas pessoas, certamente, se nós fôssemos fazer uma seleção para ser os nossos apóstolos, nós não escolheríamos nenhum daqueles 12. Nós talvez escolheríamos Paulo, porque Paulo era bem instruído. Paulo falava grego, falava hebraico, falava latim, falava outras línguas. Ou em culto, talvez nós escolheríamos Paulo. Mas nós não escolheríamos Pedro, Tiago, João, André. Nós não escolheríamos essas pessoas. Mas essas pessoas simples, que nós não escolheríamos, o Senhor Jesus Cristo escolheu. E por meio dessas pessoas, vamos colocar assim, o mundo da época foi revirado. O Evangelho se espalhou, saiu da Judéia, foi para Samaria, foi para Roma, foi para Corinto, foi para a Galácia. Todo o mundo conhecido da época chegou o Evangelho, por meio daqueles 12 homens simples, mas Deus usou essas pessoas para que o Evangelho fosse propagado. Dentro da igreja, meus irmãos, há algumas atividades que muitas vezes nós colocamos como superiores a outras atividades. Comumente, nós pensamos que estar aqui no púlpito pregando, ou fazendo liturgia, ou dando uma aula, cantando aqui na frente, é superior a pessoa que vem aqui à igreja e às vezes cozinha para um café da manhã que nós vamos ter, ou um almoço. Mas esse serviço de cozinhar aqui é tão importante quanto aquele que vem aqui e prega o Evangelho. As menores atividades que nós fazemos têm um valor para o reino de Deus. E a consequência, meus irmãos, é que
nós nos acomodamos e pensamos que o trabalho de propagar o Evangelho, ou o trabalho de expansão do reino, cabe a essas pessoas que estão aqui na frente. Como às vezes nós pensamos que o presbítero, que o seminarista, que o pastor, que o diácono estão acima de nós e o que eles fazem é superior ao que nós fazemos no dia a dia, nós pensamos que cabe a eles propagar o Evangelho, e somente a eles. E nós viemos aqui, e só isso. Mas, meus irmãos, cada um de nós, cada habilidade nossa pode ser usada para o serviço. Você sabia, meu irmão, que na Bíblia generosidade e misericórdia são dons espirituais? Você sabia disso? E sabia que esses dons são colocados na Bíblia, e a Bíblia diz que esses dons servem para o crescimento espiritual da igreja, para que a igreja seja formada cada dia de homens e mulheres mais maduros na fé? Generosidade e misericórdia. Dificilmente a gente fala de dom espiritual, a gente pensa em generosidade e misericórdia. Meus irmãos, nós podemos nos surpreender com a forma que Deus pode nos usar. No momento que nós nos propomos a trabalhar para o Senhor, nós somos surpreendidos da forma que Deus irá nos usar. Deus pode usar, meu irmão, como falei, a habilidade de cozinhar para a glória do nome dEle. Lá na igreja presbiteriana JMC, em Jandira, a minha cunhada lá, ela é líder do departamento infantil. Há algumas semanas, teve uma programação do departamento, e que teve ali, as crianças passaram o dia na igreja, teve muitas atividades, e começaram o dia tendo um café da manhã. E a minha cunhada viu que tinha ali uma criança que estava chorando perto da mãe. Chorava. Aí minha cunhada se aproximou da mãe para perguntar por que aquela criança estava chorando. E a mãe falou que essa criança estava chorando porque Deus havia ouvido a oração dela. Tudo que ela queria era comer justamente aquilo que estava no café da manhã aquele dia. Observe, meu irmão, minha irmã, o trabalho que aquelas irmãs fizeram naquele dia, de cozinhar, de preparar aquele café da manhã, Deus usou para essa resposta da oração de uma criança. Meu irmão e minha irmã, não desvalorize o que você faz na igreja. Não importa quão pequeno ou simples pode ser, Deus pode usar isso de forma maravilhosa. E nós só vamos perceber essa multiforma que Deus age no momento que eu e você, pessoas simples, pessoas que às vezes pensam que temos habilidade nenhuma, nos deixamos ser usados por Deus, e Deus irá nos surpreender com a forma que Ele irá nos usar. Meus irmãos, essa é a nossa segunda lição. A terceira lição é que o serviço cristão precisa de um intenso desejo de adorar a Deus. Os versos 36 ao 39. Os sacerdotes, filhos de Jedaías, da casa de Jesua, 973. Dos filhos de Imer, 1052. Os filhos de Passur, 1247. Os filhos de Arim, 1017. Se você fizer a conta disso aqui, vai dar mais ou menos uns 4.000 pessoas. Uns 4.000 pessoas. Voltou do cativeiro mais ou menos 42 a 44 mil pessoas. Ou seja, 10% do que voltou para a terra eram sacerdotes. Você vai pensar, não, mas esse número é pequeno. Não, esse número é muito grande. Vamos fazer uma analogia hoje com o ser de uma igreja. Dificilmente uma igreja que tenha 100 membros tem 10 presbíteros. Dificilmente. E geralmente a igreja tem 100 membros, tem 4 presbíteros, 3 presbíteros, às vezes 2 diáconos. 10% de sacerdote é muita coisa mesmo. E o que fez esse grande número de pessoas querer voltar para a terra? Meus irmãos, foi o grande desejo dessas pessoas de voltar a adorar a Deus no templo. Os sacerdotes, eles estavam
O serviço deles, eles faziam dentro do templo, eles preparavam o sacrifício, eles faziam sacrifícios, eles eram intermediários entre o povo e Deus na adoração. Na Babilônia, eles não podiam adorar o Senhor como ele havia ordenado, não tinha templo. Aí você pode dizer, não, mas lá tinha sinagoga. Meu irmão, minha irmã, sinagoga não é o templo. Babilônia não é Jerusalém. O Salmo 137, nós vemos a tristeza do povo quando eles estavam na Babilônia. As pessoas pediam para que eles cantassem, mas diziam, como nós podemos cantar? Nós estamos em terra estranha. Esses homens que voltaram tinham um intenso desejo de adorar a Deus, de ver o templo reconstruído, de voltar a ter os sacrifícios, de voltar a ter as festas. Eles estavam tristes porque no cativeiro eles não podiam exercer aquilo que Deus havia chamado essas pessoas para fazer. No Novo Testamento, meus irmãos, nós não vemos a figura do sacerdote como no Velho, mas todo cristão é chamado de sacerdote. Todos nós somos, segundo Apocalipse 1:6, reis e sacerdotes. Ou seja, nós hoje, cada um de nós, somos sacerdotes chamados pelo Senhor. Não devemos negligenciar, meus irmãos, essa nossa vocação que Deus nos deu. E meu irmão, a pergunta que eu faço para você, como você é como sacerdote? Você tem esse desejo de adorar o Senhor? Você tem um desejo de vir aqui à casa do Senhor e prestar Ele culto? Usar os seus dons para adorar ao Senhor? Prestar esse serviço a Ele? Ou você é aquela pessoa que vir à igreja ou não vir não faz tanta diferença para você? Meu irmão, minha irmã, é muito bom nós em casa, com nossas famílias, orarmos ao Senhor, cantarmos louvores, lermos a palavra. Meus irmãos, é maravilhoso quando eu estou em casa com minha esposa e nós lemos a Bíblia juntos, nós oramos, nós compartilhamos um com o outro aquilo que nós precisamos de oração. Meus irmãos, é algo maravilhoso, é uma bênção para a nossa casa. Mas tudo isso é um preparo para o dia do Senhor, o dia que nós estamos aqui, junto com os santos, adorando ao Senhor. A adoração em casa é maravilhosa, mas a que nós fazemos aqui supera. Porque aqui, meus irmãos, há uma presença especial de Deus, porque é o povo de Deus congregado. Aqui os meios de graça são oferecidos a nós, meios de graça que em casa nós não temos, como a ceia do Senhor. Meu irmão, minha irmã, você sente desejo de estar aqui? Você tem um desejo, o seu coração ele arde quando você está em casa, no sábado à noite você pensa, nossa, amanhã é domingo, amanhã eu estarei na igreja, amanhã eu estarei com meus irmãos. Ou para você não faz tanta diferença? Você é como um desses sacerdotes que o seu coração foi movido e deseja adorar a Deus? Ou como falei, para você não faz diferença isso? A quarta lição, meus irmãos: Deus não precisa de grandes multidões para trabalhar. Os versos 40 ao 42. Os levitas, os filhos de Jesua e Cadmiel, dos filhos de Rodavias, 74. Os cantores, os filhos de Asaf, 128. Os filhos dos porteiros, os filhos de Salum, os filhos de Ater, os filhos de Talmon, os filhos de Acude, os filhos de Atatita, os filhos de Sobai, ao todo 139. Esse número aqui de levitas é muito inferior ao número de sacerdotes. Na verdade, tinha que ser muito maior para poder bater mais ou menos com o número de sacerdotes. Os sacerdotes cuidavam dos sacrifícios, os levitas cuidavam de todo o serviço restante do templo. Então eles eram os porteiros, eles ajudavam no preparo dos pães, todos os outros serviços do templo era feito pelos levitas. Mas nós vemos que uma pequena parte de pessoas, uma pequena parte de levitas quer voltar. O que aconteceu? Sem o templo, os levitas fizeram outros serviços que não tinham nada a ver com a adoração, serviços comuns. Aparentemente essas pessoas se acostumaram com aqueles novos serviços que eles estavam tendo e não queriam voltar
para a terra. Imagina que vantagem você sair da sua terra, chegar em um lugar lá que tem nada, que, vamos colocar assim, nem mato tem, e você lá ter que reconstruir um templo, para assim você poder começar a trabalhar de novo no templo. Não é vantajoso? Tanto que poucos quiseram voltar. Enquanto o templo não estivesse construído, eles não iriam querer continuar com as atividades. E meus irmãos, mas isso não foi um empecilho para Deus trabalhar. Às vezes nós pensamos que para a igreja fazer grandes coisas precisamos de muitas pessoas. Nós não somos tão relevantes no bairro, na cidade, porque somos pequena. Mas se nós fôssemos uma igreja grande, a gente conseguiria ir muito mais longe. Meu irmão, minha irmã, Deus não precisa disso. Como eu falei, a mulher samaritana, ela espalhou o evangelho por toda a Samaria. Aqueles 12 homens que começaram, os apóstolos, aqueles 12 homens, foi o suficiente para Deus começar uma obra grandiosa e espalhar o evangelho por todo mundo conhecido da época. Deus, meus irmãos, não precisa de muitas pessoas para trabalhar. Deus não precisa. Porque no fim, quem faz a obra é Ele. Nós somos apenas um instrumento. Deus usou 300 homens para vencer uma guerra, e que o oponente, a Bíblia diz, parecia um formigueiro de tantas pessoas, de tanta gente, mas Deus usou 300 pessoas para mostrar que quem guerreia, quem luta pelo seu povo é Ele. E meus irmãos, a igreja, ela não funciona como uma empresa. A empresa é assim, a empresa você trabalha com base em números. Se um produto não está vendendo bem, você vê o que está acontecendo para que não está vendendo bem. Então você muda embalagem, você muda propaganda, você muda tantas coisas para os números subirem. Igreja não é assim. Nós não trabalhamos, meus irmãos, como empresas. Se nós fôssemos trabalhar na igreja como empresa, reino de oração, a gente não faria mais. Escola dominical, também a gente não faria mais. Até mesmo o culto. Porque vamos fazer um culto que atrai 50 pessoas, se nós podemos fazer aqui um grande evento que vai atrair 200 pessoas. O nosso critério, meus irmãos, não são os números. Eles têm a sua importância, mas não é o critério último que nós usamos. Eu lembro uma vez que um pastor falou que, após uma reunião de oração, ele pegou a palavra e falou que quando a igreja, ele falou, o mundo já é um lugar diferente, porque esses poucos crentes vieram aqui e oraram ao Senhor. Meu irmão, você tem noção do que Deus pode fazer se 3 pessoas que vierem se reunirem e orarem ao Senhor? Tantas coisas Deus faz pela igreja, pelos seus filhos, porque uma pessoa ou 2 oraram, e Deus faz coisas grandiosas. Deus não precisa de muitas pessoas para trabalhar. Precisa somente de pessoas, como esses levitas, esses poucos. Eles sabiam que poucas pessoas iam voltar, mas não é assim, são poucos, mas nós vamos. Nós vamos trabalhar, nós vamos reconstruir o templo, porque a mão de Deus está conosco. Não fique, meu irmão, desanimado com os números. Se um dia você chegar aqui na escola dominical e ter 10 pessoas, não fique desanimado. Se você ver na oração tiver 2 pessoas, não fique desanimado. Essas poucas pessoas Deus pode usar para fazer coisas grandiosas nessa igreja, coisas grandiosas nesse bairro, nessa cidade. Basta que eu e você vistamos, vamos colocar assim, a camisa e viemos e trabalhemos para o Senhor. E por fim, meus irmãos, a última lição que nós podemos tirar é que o serviço cristão requer de nós generosidade. Os versos 68 ao 70. Alguns dos cabeças de famílias, vindo à casa do Senhor, a qual está em Jerusalém, deram voluntariamente ofertas para a casa de Deus, para a restauração do seu lugar. Segundo os seus recursos, deram para o tesouro da obra, em ouro, 61.000 daricos, e em prata, 5.000 aratéis, e 100 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas e alguns do povo, tanto os cantores como os porteiros e os servidores do templo, habitaram suas cidades, como também todo o Israel.
O templo não havia sido reconstruído. Eles precisavam de materiais para reconstruir o templo. Essas pessoas que voltaram, mesmo com as suas limitações, eles deram o que tinham para que a casa de Deus fosse reconstruída. Sabe quanto que deu mais ou menos a oferta? 500 mil quilos de ouro e 3 toneladas de prata. Repito, 500 quilos de ouro e 3 toneladas de prata. Esses 42 mil pessoas que voltaram para a terra, mesmo sabendo que iam chegar lá em um lugar destruído, com baixos recursos, eles deram o que tinha para que o templo fosse reconstruído. Meus irmãos, a obra do Senhor, nós não temos ninguém nos financiando. Tudo que nós temos é o que Deus nos deu. E isso que Deus nos deu, nós devemos usar para a obra do Senhor. E meus irmãos, isso sempre foi assim. Se nós formos lá em Êxodo, como que o tabernáculo é construído? Porque o povo dá ofertas, da madeira, da púrpura, da ouro, da prata. Como o templo de Salomão foi construído? Também com ofertas. O rei Davi levanta, pede ao povo para dar ofertas, e o povo vai dar ofertas. O Senhor Jesus Cristo também viveu dessa forma. Se formos lá em Lucas capítulo 8, verso 3, ele diz: e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com seus bens. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo, que não tinha casa, haviam pessoas que cuidavam dele, que o ajudavam financeiramente, para que tivesse recursos para viver. Como que o Evangelho também se propagou? Tinha esses homens que saíram das suas terras e foram propagar o Evangelho, mas como que eles iam viver? Precisavam de recursos, e a igreja se juntava para dar recursos a essas pessoas. E assim, meus irmãos, sempre foi assim. A obra do Senhor se faz com pessoas que querem dedicar tanto o seu serviço quanto os seus recursos para a obra do Senhor. Eu lembro até hoje, uma escola dominical que eu participei, que o pastor disse o seguinte, que o dinheiro para o cristão tem 3 propósitos: sustento próprio, ajuda ao próximo e sustento da obra do Senhor. Meu irmão e minha irmã, você tem usado o seu dinheiro dessa forma? O recurso que você recebeu do Senhor, você tem usado para o seu sustento, para abençoar o outro e para abençoar a obra do Senhor? Ou você tem andado com medo de perder dinheiro, com medo de, não, se eu der, eu vou ficar sem? Mas observa que cada um deu conforme aquilo que tinha, uns mais, outros menos. O seu dinheiro, meu irmão, tem sido usado com esse propósito de abençoar a igreja, de abençoar o outro. Quando a igreja precisa de ajuda, quando nós levantamos uma oferta para um missionário, você decide também ajudar na obra do Senhor, ajudar o missionário. Quando é levantada uma oferta para comprar Bíblias, para que missionários possam levar para outros lugares o Evangelho, você tem participado ou tem tido medo de doar e ficar sem? Meus irmãos, nós precisamos aprender urgentemente a termos contentamento, a aprendermos que tudo nós precisamos. O apóstolo Paulo vai dizer que se nós tivermos o que comer e o que vestir, isso é o bastante. Então você pensa o quê? Não, precisa de mais. Não, você não precisa de mais. Se nós tivermos um teto na nossa cabeça, roupa para vestir, comida na nossa mesa, é o que nós precisamos. Nós queremos ter mais do que nós precisamos, e nós sempre queremos mais e mais e mais, e nunca estamos contentes. No fim, nós amamos o dinheiro, e ao invés de ajudarmos nosso próximo, ajudar na obra do Senhor, nós assim não fazemos. Meu irmão e minha irmã, você crê que Deus te sustenta? Você crê que tudo que você tem foi dado por Deus? E que parte daquilo que Ele te dá para que você possa estar com os seus recursos ajudando a obra do Senhor, ajudando aqueles que precisam? Você tem noção disso, meu irmão? Você tem essa visão?
Ou você ainda tem amado ao dinheiro? Ou talvez para você o dinheiro ainda é um ídolo? Nós precisamos, meus irmãos, aprender a ter contentamento, porque assim o dinheiro terá o lugar na nossa vida correto, não será supervalorizado, mas nós faremos um uso correto dele, o uso correto para o sustento da nossa casa, o uso correto para a ajuda da obra do Senhor, do nosso próximo. Meus irmãos, essa lista aqui de vários nomes que nós muitas vezes não conhecemos nos ensina muito sobre o serviço cristão. Nos ensina, meus irmãos, que uma reconstrução espiritual começa primeiro, no capítulo 1, com o retorno da fé na soberania de Deus, mas também um retorno à nossa dedicação para o trabalho do Senhor. E meu irmão e minha irmã, há trabalho para todo cristão. A igreja que eu congregava lá em Vitória, na parede tinha uma frase que me marcou muito mesmo, muito. Infelizmente a igreja ela foi reconstruída e essa frase não foi recolocada lá. E a frase diz o seguinte: salvos para servir. Eu e você fomos salvos por Deus para servir. Servir a quem? Ao próprio Deus e servir ao nosso próximo. Que Deus assim, meus irmãos, nos abençoe. Vamos orar ao Senhor.